plaquinha aqui, ela é uma plaquinha, se eu não estiver enganado, 6x9, tá? Tem aqui, ó, ela é 6x8, tá? Tá aqui no cantinho. Foi quase. Olha lá, 6 centímetros por 8 centímetros, tá? Basicamente o tamanho dela vai ficar bem próximo do tamanho que eu vou utilizar, né, para fazer aí, tá? Pra gente fazer aquele layout que eu mostrei no shortzinho que eu postei no YouTube. Vocês viram aí que a fabricação dela já está pronta, tá? Eu fiz o layout já, já mandei para JLC PCB, eles vão fabricar. O que acontece? É bem parecida com essa aqui. Enquanto ela não vem, eu vou montar um amplificador, que é esse aqui, porque esse aqui, na verdade, ele era um amplificador o mesmo, né? Só que ele estava a disposição dos componentes estavam dessa margem aqui, né? Aqui é o início e aqui sendo o fim, onde aqui teria as saídas. Só que você percebe que aqui tem um espaço muito curto. Eu vou fazer ele dessa forma aqui, nessa posição, onde a gente vai ter os dois saídas aqui, tem espaço para os componentes aqui, né? Eu acho que a utilização da placa nessa posição aqui é muito mais viável e fica mais equilibrado, tá? E fica próximo, né, do que o que eu mandei fabricar. Então é isso aí. O que eu estou fazendo agora é só remover os componentes, tá? Porque essa placa aqui ela é dupla face. Então, além de eu soldar embaixo, eu tenho que atingir a parte de cima. Desculpa aí, galera. E o que dá um pouquinho de trabalho, tá? Então esse vídeo ele pode ficar um pouco longo, tá? Pode se tornar longo devido ao manejo que eu vou estar fazendo aqui com os componentes, tá? Se você identificar aqui, mas ele está usando dois resistores, tá usando dois resistores, seguinte, realmente eu vou utilizar dois resistores para fazer associação, dependendo do valor, porque pode ser que eu não tenha disponível aqui no momento. A maioria dos componentes aqui são de sucata, isso aqui é de sucata, menos esses aqui, ó. Mas a maioria dos resistores são de sucata, tá? Poucos vão ser resistores comprados, tá? Então vai haver necessidade de fazer associação, tá bem? E aí eu vou mostrando passo a passo como é que vai ficar, como é que vai ser montado. Tensão de alimentação. A placa normalmente ela pede tensão entre 35 e 45 no esquema elétrico, tá? Pode ser utilizado 25, mas tem que ter o ajuste de bias, tá? Para poder corrigir o crossover. E o que acontece? Nessa versão que eu vou montar, eu vou utilizar componentes que vão estar no estágio de pré, de excitação, que vão poder estar bem garantido o funcionamento em até 65 volts, é isso mesmo, até 65 volts, tá? De tensão simétrica, mais 65 menos 65, sem ter problemas aqui do funcionamento, tá? Tanto que teve placas que eu montei em que o funcionamento ficou em 55 volts, funcionando plenamente, tá? Então vou montar esse aqui. Os componentes que eu vou colocar aqui, que vou passar, podem ser substituídos, sim, claro, levando em conta a necessidade de alguma alteração do circuito, se for o caso. Mas se for, por exemplo, estágio de pré, porque eu não tenho esse transistor, a gente tem aqui, são 3 transistores que podem vir para esse ponto aqui e funcionam da mesma forma, tá? Só vai alterar a tensão de alimentação, porque vai ficar no limite do transistor, tá bem? Aqui no par de ganho de corrente, né, a gente vai ter transistores tipo 41 e 42, mas se você quiser usar algum de sucata, como eu tenho aqui, né, vai poder estar utilizando esse aqui de sucata, ó.
tá? Mas esse aqui não vai ficar aqui, ele vai vir para esse lado de cá, porque os daqui da etapa de excitação dos transistores, eu vou colocar transistores mais robustos, tá? Que suportam uma tensão maior. Por quê? Porque eles vão estar conectados diretamente à fonte de alimentação sem nenhum resistor, tá? Mesmo que de baixo valor, ele não vai ter limite de corrente aqui. E quando excitado, a tensão que vem aqui, que vai se elevar aqui no ponto de saída, pode chegar ao limite de corte, por exemplo, desse transistor, que é de 100 volts, quando aplicado tensão entre coletor e emissor. O limite dele seria de 100 volts, né? Então, se eu tenho 55 aqui e o meu amplificador chega com a tensão de saída na base dos 39, então eu vou ter aqui o que? 39, 50, 80, 85 volts. E se o transistor não for de boa procedência, ele pode vir a queimar, né? Ele pode chegar no limite dele. Então, aqui eu vou utilizar um par, tá? Um par de transistor. E depois eu vou acrescentar mais outro par externamente, tá? Porque essa placa ela não é compatível a utilizar aqui os 4 pares. Apesar que dá, entendeu? Mas eu não vou colocar porque fica muito apertadinho, tá? A placa que eu mandei fazer, ela tem 101, tá? Essa aqui ela só vai até 80 centímetros, né? Então 101 ela vem parar mais ou menos aqui, ó. Ela vai ganhar mais 10, quase 20 centímetros. Ela vem mais ou menos pra cá, ó. Vai ficar mais ou menos desse tamanho assim, mais comprida, tá? Aqui ela vai ter essa mesma proporção em distanciamento aqui, mas para esse quadrante aqui ela vai vir mais ou menos até aqui, ó. Então aqui eu tenho espaço de um transistor, 2, 3, 4, ainda sobra o meio aqui para eu poder fazer a correção do bias, tá? Se for o caso de utilizar. Naquela placa lá que eu montei não tem, mas pode ser aplicado por fora através de uma plaquinha, né? Só puxar os fios e fazer externamente, não há problema nenhum quanto a isso, tá? Eu não quis aplicar direto na placa porque fica muito apertada, né? Dois lados, né? 2 layers. O bom é que a placa fosse um pouco maior para eu poder fazer isso aí, mas isso vai ficar para uma outra fase, né? Um outro processo, talvez uma forma caseira de se fazer, mas industrializado vai ficar daquela forma ali, que é mais fácil de manejar, fazendo as alterações. Tava com ideia também, que eu vou passar para vocês, de fazer, sabe o que? No estágio de saída tem uma opção da gente poder na placa mudar a topologia de saída. Naquele amplificador que eu montei, ele é complementar. Então temos um transistor PNP e um NPN, né? PNP, NPN para saída. E ter a opção nela de, com algum jumper, algumas alterações simples, a gente mudar a topologia de saída para quase complementar. Então podendo utilizar 2 NPN. Por que isso? Porque eventualmente, se no local onde você tiver, no processo que você estiver fazendo, não haver componente disponível à venda e que seja fácil a substituição, você pode facilmente ir lá e substituir, trocar ou chavear na placa, e ela automaticamente vai ficar apta, ficar disponível para você fazer o uso de 2 transistores de mesma capacidade. Eu estou estudando a forma de fazer isso aí sem que contribua com algum problema no funcionamento do circuito, né? Uma forma que a gente consiga fazer sem danificar, sem alterar, sem prejudicar o desempenho do amplificador, tá? Mas aí eu estou montando já, estou estudando, pode ser que venha alguma coisa em breve. Até lá vamos fazer isso aqui. Estou com 10 minutos já de vídeo, só na apresentação.
Então vamos lá.